Olá, amigos, salve Maria e viva Cristo Rei. Esse é o canal do Apostolado Jesus das Santas Chagas e eu sou o professor Marcelo Vergotti. Então, bem-vindo e aproveite os nossos conteúdos. Nessa oportunidade, eu estou iniciando uma catequese, né? Nós temos aí uma realidade onde os nossos irmãos católicos procuram uma catequese, né, com uma certa confiabilidade, e é isso que eu espero, né, trazer para vocês. A gente vai então se basear nos documentos da igreja, no catecismo, na Sagrada Escritura, na opinião dos nossos teólogos, né, do pessoal que está aí nessa frente de batalha na mídia, como o professor Paulo, o padre Paulo Ricardo e outros, né? Então a gente vai tentar conduzir aí um pequeno estudo de catequese, principalmente para os nossos membros do nosso apostolado, mas para todo mundo que queira, né? Então fica livre aí para você, principalmente, enviar perguntas, né, no YouTube. Envie perguntas, a gente vai tentar responder. E também, se você puder, tendo mais conhecimento do que eu, corrigir aí eventuais falhas, vai ser um grande prazer, então, a gente interagir dessa forma, tá bom? Então vamos iniciar o nosso trabalho invocando aí a Santíssima Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos ao nosso trabalho. Primeiramente, vamos iniciar essa catequese falando aí, né, do zero, né, da criação. Então, a gente vai tentar fazer uma linha, né, de toda aí a história bíblica, né, desse evento que é a revelação, a vinda de Jesus Cristo, os dogmas da igreja, esses ensinamentos que às vezes são um pouco difusos, né? A gente procura na internet, tem muito material, mas infelizmente a gente acaba navegando em coisa que a gente não conhece ou não tem ninguém que me explique. Então a gente vai tentar fazer isso, tá bom? Então, a primeira coisa que eu sugiro a gente ler está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Você pode abrir aí o Catecismo. Se você não tem, eu recomendo que faça um download de um PDF. A internet está fácil, eu vou colocar aqui no link desse vídeo. E os documentos que a gente, porventura, for usar, eu também vou colocar em PDF na descrição do vídeo para que você acompanhe. Mas eu recomendo que você compre um catecismo físico, né? Além dos outros livros que são importantes para isso. A primeira coisa que a gente deve dizer aqui, falar a respeito do primeiro capítulo, o homem é capaz de Deus. A primeira coisa que a gente vai pontuar, o homem é capaz de Deus. O homem é capaz de. É capaz de, ou seja, capaz de Deus. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Isso aí, quem leu as Confissões de Santo Agostinho, né? Já no primeiro parágrafo ele já dá essa sentença, né? O homem, né, ele é atraído por Deus e ele só descansa quando o seu coração descansa em Deus, né? A gente vai ver aqui à frente exatamente isso. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus. Pois se existe, tá aqui, ó. Pois se existe, é só porque o Criador, criado por Deus por amor. Vamos pegar aqui um lápis. Pois se existe, é só porque, criado por Deus por amor, é por ele e por amor constantemente conservado.
nem pode viver plenamente segundo a verdade, se não conhecer livremente esse amor e não se encontrar ao seu Criador, não se entregar ao seu Criador. Então, aqui a sentença é muito bem clara, né? Deus nos criou para Ele. E assim, a partir do momento que o homem volta as costas a Deus, né, e não reconhece nele, né, o seu destino, nós estamos aí falseando a nossa existência. Né? Então a gente tem que reconhecer livremente esse amor. Né? Deus pode fazer tudo, Ele só não pode fazer com que a gente o ame. Né? Vamos à frente. Aqui no parágrafo 28. De muitos modos, na sua história e hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos, né? Então, várias religiões que a gente encontra, né? Religiões que adoravam o sol, né? E por aí vai. Apesar das ambiguidades de que pode enfrentar, essas formas de expressões são tão universais que bem podemos chamar ao homem um ser religioso. Então aqui podemos chamar o homem um ser religioso. Então o homem sempre teve esse espírito de se voltar a um ser superior. Quando você vê um filme, você vê lá que as tribos mais assim, como é que eu posso dizer, mais antigas, com menos conhecimento de teologia, eles têm essa consciência de Deus. Os povos mais primitivos. Então o homem, ele é um ser religioso por si, ou seja, essa semente que é plantada no coração do homem, que Deus colocou isso desde a sua origem. Então vamos lá. Deus criou de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da terra e fixou períodos determinados e os limites da sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente por o atingir e o encontrar. Na verdade, ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. É aquilo que São Paulo falou, né? Não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Então nele nós existimos, vivemos, nos movemos e somos. Então é dentro de Deus que nós vivemos. Nada existe fora de Deus, tudo está dentro de Deus. Mais uma vez no livro de Santo Agostinho ele vai dizer isso bem no início, né, das Confissões. Né? Deus não está em algum lugar? Pode... a água que você tem numa caneca, né? Você tem aqui uma caneca como essa. Deus está aqui de certa forma. E também, de certa forma, isso não contém a Deus. Então Deus está em todas as partes. Nós vivemos, né, dentro de Deus como se fosse um filho que vive dentro do útero de uma mãe. Nós estamos assim. Deus envolve tudo. Deus está em todas as partes. E no artigo 29... Mas esta revelação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e é explicitamente rejeitada pelo homem. E até explicitamente rejeitada pelo homem. Tais atitudes podem ter origem diversas. A revolta contra o mal existente no mundo, a ignorância ou as diferenças religiosas, as preocupações do mundo e das riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamentos hostis à religião e, finalmente, a atitude do homem pecador que, por medo, se esconde de Deus e foge quando ele o chama. Aqui, basicamente, o catecismo, né, de forma muito bem colocada, exprime aí as formas como nós fugimos de Deus, né, nós rejeitamos a esse Deus que nos ama, que nos criou. Então vamos enumerar aqui. Cadê o meu pincel? Está aqui.
Então temos aqui, tais atitudes podem ter origem diversas. A revolta contra o mal existente no mundo, né? Isso é muito comum, né? Quem é que não falou, por que é que Deus deixa que isso aconteça? Por que é que Deus deixa que isso aconteça? De certa forma, a gente vai responder isso na nossa catequese. Por que é que Deus deixa que isso aconteça? Meu Deus, matar as crianças lá numa chacina, numa escola, o terremoto ou coisa assim. Por que que Deus deixa que isso aconteça? A ignorância ou a indiferenças religiosas. A ignorância. Isso aqui é que nós temos muito ignorância. Ignorância é o mundo que nos... como é que eu posso dizer? Nos rodeia, é um mundo de ignorância completa. Principalmente quando se fala de Deus. Temos também as preocupações do mundo e as riquezas. E aqui isso atinge um pouco até as pessoas que são, de certa forma, que têm uma educação religiosa. O barulho do mundo. O barulho do mundo não deixa com que você se preocupe com essa relação com Deus, né? E as riquezas, né? As riquezas que as pessoas começam a colocar o dinheiro, o poder no lugar de Deus e começa a idolatrá-lo. Começa a adorar essa posição de riqueza. Então você vai ter aí problemas de afastamento desse Deus. E os maus exemplos dos crentes, né? Os maus exemplos do quem é que não saiu da igreja falando assim, essa igreja aqui só tem gente hipócrita, só tem gente ruim, mau caráter, mentiroso. Então assim, isso é um exemplo comum para muita gente que sai xingando aí. Mas aí você deve diferenciar a atitude pessoal, né, de cada um dos membros da igreja. A igreja, assim, Jesus Cristo veio para salvar as pessoas doentes. E na igreja, geralmente, todos nós temos algum tipo de doença. A gente tem que se esforçar para melhorar, mas você vai encontrar defeito em qualquer uma das pessoas. E as correntes de pensamentos hostis à religião. Isso aqui é fácil de ver. Você tem aí essas correntes de pensamento, socialismo, comunismo, ateísmo, o liberalismo. Tem várias correntes que colocam o Deus no centro, né? O centro é o homem. Tiram Deus do centro e colocam o homem no centro. O cientificismo, né? Que agora quem virou Deus agora é a ciência. A ciência virou Deus. Então a gente precisa ter essa consciência. Então, o homem acaba se afastando o homem acaba se afastando desse Deus que nos chama, né? Deus nos chama. Vamos lá, tentar aqui. Opa! Deus nos chama a estar junto dele e o homem se afasta disso. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, Deus é que nunca deixa de chamar todo homem a que o procure para que encontre a vida e a felicidade. Mas essa busca exige do homem todo o esforço e a sua inteligência, a retidão da vontade, né? A retidão da vontade, um coração reto e também um testemunho de outros que o ensinam a procurar a Deus. Aí entra cada um de nós, cristãos, que precisamos levar o Evangelho. O Evangelho é essa boa nova, né? Da vinda do Verbo encarnado, da vinda de Jesus Cristo, que nós precisamos levar a todos. Então assim, minha fé é pequena, mas eu já conheço alguma coisa. Aí eu faço um esforçozinho para levar para o outro amiguinho que não conhece. E aí você vai todo dia plantando e regando aquela plantinha até que ela se desenvolve e vai dar uma árvore bem grande. Então, aqui ó, o testemunho dos outros que o ensina a procurar a Deus.
E aqui vem a citação de Santo Agostinho, né? Veja como é bonito. És grande, Senhor, e altamente louvável. É grande o teu poder e a tua sabedoria é sem medida. E o homem, pequena parcela de tua criação, pretende louvar-te. Precisamente ele que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho do pecado, o testemunho de que tu resiste aos soberbos. Apesar de tudo, o homem, pequena parcela de sua criação, quer louvar-te. Tu próprio os incitas, fazendo com que eles encontrem as suas delícias no teu louvor, porque nos fizestes para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. É isso. Então, nosso coração não descansa enquanto não repousar em Deus. Nós precisamos estar atentos, o nosso coração precisa estar atento à presença desse Deus, né? És grande, Senhor, e altamente louvável, grande é o teu poder, e a tua sabedoria é sem medida. O homem, aquela pequena parcela desprezível de tua criação, pretende louvar-te. Precisamente ele que, revestido de sua condição mortal, ou seja, nós temos uma condição mortal, nós temos uma condição decaída, traz em si o testemunho do seu pecado. Nós temos o pecado, né? O testemunho do pecado do homem. Aquele pecado original que todos nós conhecemos a história e a gente vai passar nisso ainda hoje. O testemunho de que tu resiste aos soberbos. E aqui vem uma parte muito importante. Essa resistência aos soberbos. Nós temos que cuidar para que nós não sejamos soberbos. Essa é importante. Tomar cuidado para que não sejamos soberbos. Então, esse exercício de humildade é que a gente deve começar a fazer. E eu vou tentar abordar aqui de uma forma que você entenda, pelo menos à medida do meu conhecimento, né? Eu também estou aqui aprendendo, já caminhei um pouquinho mais do que alguns, mas preciso que irmãos mais maduros segurem a minha mão e me façam caminhar também na travessia. Vamos pular um pouquinho, né? Aqui tem os caminhos de acesso ao conhecimento, mas eu quero dar um outro salto, tá bom? Vamos dar um outro salto. Aqui, já mais na frente, lá no Catecismo, o parágrafo 4º, o Criador. Aqui eu tenho o parágrafo 279. No princípio, deixa eu organizar aqui, se não está torto, né? Não, tá tudo certinho. Às vezes você está aqui editando o vídeo e corta. Eu estou lendo um negócio, vocês não estão vendo mesmo que eu, né? Então aqui, no 279, vai dizer assim. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. É com essas palavras solenes que começa a Sagrada Escritura. E o símbolo da fé retoma-as, confessando a Deus, Pai Todo-Poderoso, como o Criador do céu e da terra. O símbolo aqui da fé é o credo, tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí todos nós cristãos devemos conhecer os símbolos da nossa fé. Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. É interessante que já pega aqui o credo niceno-constantinopolitano, né? Que é o credo completão lá, se você não conhece. É bom você procurar. Vamos, portanto, falar primeiro do Criador, depois de sua criação, e finalmente da queda do pecado, e de que Jesus, Filho de Deus, nos veio para libertar. Toda essa amarração a gente vai ver, e é muito interessante. A maioria de nós, cristãos, não conhece alguns porquês, Por que Jesus teve que vir, por que ele teve que morrer. Então tem muita coisa, a gente sabe que Jesus é Deus, mas assim, algumas coisas a gente precisa jogar luzes sobre isso. E é o que a gente vai tentar fazer agora, A criação
é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o princípio da história da salvação que culmina em Cristo. Por seu lado, o misterioso Cristo derrama sobre o mistério da criação a luz decisiva, revela o fim em vista da qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o princípio, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Vamos lá, para frente. Nós sabemos, né, que Deus criou tudo através de Jesus Cristo. Jesus criou, é o verbo de Deus, né? Então, quando Deus fala, né, esse falar de Deus é o próprio Cristo. É o verbo de Deus, Jesus. O que é o verbo? É o falar. Então, quando Jesus fala, esse falar, o fiat, o faça-se é o próprio Cristo, a palavra de Deus. Então nós temos o quê? A catequese sobre a criação reveste-se de uma importância capital. Diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, porque torna explícita e resposta da fé cristã à questão elementar que os homens de todos os tempos têm vindo a pôr-se. De onde viemos, né? De onde vimos, para onde vamos, qual a nossa origem, qual o nosso fim, né? Tudo isso. E aí nós vamos dar um outro pulinho aqui mais à frente, né? Eu estou seguindo a minha linha de raciocínio, tá? Não se preocupe, que é uma catequese um pouco autoral, né? Então a gente vai seguir aí alguns caminhos que eu acho que pode ser mais conveniente, né? Pelo menos na minha visão. Então eu tenho aqui, eu já falei do verbo, né? Que é Jesus. No princípio Deus criou o céu e a terra. Três coisas são firmadas nessas primeiras palavras da Escritura. Deus eterno deu um princípio a tudo quanto existe fora dele. Só ele é criador, o verbo. E tudo quanto existe depende dele, que lhe deu o ser. Ou seja, as coisas existem a partir de Deus. É por isso que eu gosto de completar, né? O pessoal fala, não, Deus não existe. Não, realmente Deus não existe. Quem existe sou eu, é você, né? Esse computador. Isso existe. Deus não existe, Deus é. As coisas existem em Deus. Deus é. Então, assim, as coisas existem nele. Então, quando fala aqui, depende daquele que lhe deu o ser. Deus é o próprio ser. E aqui no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, ou seja, e tudo se fez por meio dele. Sem ele nada se fez. O novo, aqui já o João, aqui João. Então João ele resgata, né, no Evangelho de João, ele já resgata um pouco daquilo que está lá no Gênesis. Porque no Gênesis, no Velho Testamento, você não tem conhecimento da Trindade, pelo menos ainda não tem um conceito claro disso. Todos os filhos de Abraão se dirigem a Deus Pai, né? Dirigem a Deus Pai. Depois é que vem a revelação. Então eu tenho aí em João 1, de 1 a 3, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo se fez nele, e sem ele nada se fez. O Novo Testamento revela que Deus tudo criou por meio do verbo eterno, seu Filho amado, ou seja, Jesus. Foi nele que foram criados todos os seres que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por seu intermédio e para ele. Ele é anterior a todas as coisas, e todas se mantêm por ele. Ou seja, tudo é mantido por Jesus Cristo.
né? É nele que vivemos, nos movemos e somos. É nele. Então tudo é envolvido por Jesus, que criou tudo. A fé da igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Ele é aquele que dá a vida, o Espírito Criador, fonte de todo o bem. Então, tem um papel de toda aí a Santíssima Trindade, né? nessa parte da criação. Para frente, aqui já no artigo 292, né? Insinuada no Antigo Testamento, revelada a nova aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito Santo, inseparavelmente unida ao Pai, né? É claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Existe um só Deus e Ele é o Pai. Ele é o Deus, é o Criador, autor e ordenador. Todas as coisas por si mesmo quer dizer o seu verbo e a sua sabedoria. Pelo Filho e pelo Espírito, que são como as duas mãos. A criação é a obra comum da Santíssima Trindade. Então nós temos aí uma visão de como é que as coisas foram criadas, né? Então você tem aí a ação de Deus Pai através do seu verbo e do seu Espírito Santo, né? Você deve lembrar aí que os três são um só Deus. Nós temos um Deus em três pessoas. Todos são Deus igualmente, só que eles fazem parte de um único Deus. Então vamos adiante. Bem, então vamos seguir um pouquinho mais para frente. Vamos falar do homem. A gente já falou um pouco da criação, né? Que Deus criou tudo através do verbo, né? No princípio era Deus e o verbo, né? E o verbo era Deus. E o verbo criou todas as coisas. Deus e o verbo e o seu Espírito Santo. E criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. O mundo visível e o mundo invisível. O mundo espiritual, né? Composto pelos anjos. Que a gente vai ver isso depois. Tá bom? Mas agora a gente vai ao centro da criação. O centro da criação divina, né? Quando Deus cria tudo, quem é que está no centro? Nós temos aqui, já no parágrafo 355, o homem. O homem é o centro da criação. Aí é que gera a inveja dos anjos, né? Que a gente vai ver depois, a guerra nos céus e depois o pecado, a entrada do pecado no mundo. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele criou o homem e a mulher. O homem ocupa um lugar único na criação e é a imagem de Deus. A sua própria natureza une o mundo espiritual e o mundo material. Foi criado homem e mulher. Deus estabeleceu-o na sua amizade. Então, o homem é essa realidade que junta dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Nós somos a fusão dessa coisa maravilhosa, é a grande obra-prima de Deus. É essa fusão de espírito e matéria. Todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. É a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. Ou seja, as outras coisas que nós temos na terra, elas estão em função do homem. Primeiro Deus quis o homem. Eu quero o homem, eu quero fazer essa criatura que é o homem. Essa fusão entre espírito e matéria. As outras criaturas, elas são criadas para servir o homem. Então aqui vai estar a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a participar pelo conhecimento e pelo amor da vida de Deus.
Com este fim foi criado, e tal é a razão fundamental da sua dignidade. Ou seja, a dignidade do ser humano ela é tão grande porque ela é essa criatura predileta de Deus. Por isso que nós temos uma dignidade maior do que as outras criaturas, inclusive a dos anjos. A nossa dignidade é maior. Você vê, tem um ser humano que ele está acima dos anjos, que é a Virgem Maria. Ou seja, aquilo ali é a melhor acepção de um ser humano depois de Jesus Cristo, que também é ser humano. Veja só, o ser humano aí, o homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é homem. É homem como eu. Jesus Cristo é homem como eu. Ele é Deus e homem. Então, você vê a dignidade dessa criatura nesse princípio. Qual foi a razão de ter deselevado o homem a tão alta dignidade? Foi certamente o incomparável amor com que vos contemplastes a vós mesmos na vossa criatura e vos enamorastes por ela. Porque foi por amor que criastes, foi por amor que lhes deste um ser capaz de apreciar o vosso bem eterno. Ou seja, Deus criou uma criatura capaz. Lá no início a gente viu lá, capas Dei. Deus criou uma criatura capaz de reconhecer as maravilhas feitas por Deus, por Ele próprio. E essa criatura é o homem. Essa criatura tem essa dignidade. Vamos lá. Para a gente encerrar, que essa primeira aula já está ficando um pouco longa, né? Já está aí com 30 minutos. E nós somos o quê? Corpore et anima annus. A unidade de corpo e alma. É essa unidade aqui que foi criada com o homem. A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. A narrativa bíblica exprime esta realidade numa linguagem simbólica, quando afirma que Deus formou o homem do pó da terra. Insuflou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. O homem, no seu ser total, foi, portanto, querido por Deus. Então nós somos aqui corpo e alma, e aí no Gênesis você vê isso, Deus pega o barro, molda o homem e sopra nas suas narinas. O que nós temos hoje, a gente vai depois fazer uma análise um pouco mais crítica. O que nós temos hoje é o quê? Esse movimento de idolatria, que hoje o homem pega o barro, molda um Deus, e molda um Deus à sua semelhança. Eu quero um Deus que me sirva. Onde a posição sadia é que nós reconhecemos que nós fomos feitos por Deus e nós estamos aqui para servi-lo. Mas isso é uma discussão para as próximas aulas. Muitas vezes a palavra alma designa, nas Sagradas Escrituras, a vida humana, ou a pessoa humana no seu todo. Mas designa também o que há de mais íntimo no homem e de maior valor na sua pessoa, aquilo que particularmente que faz dele imagem de Deus. A alma significa, portanto, o princípio espiritual do homem. Então, quando eu falo assim, que eu vou tocar alguém na sua alma, eu estou falando da parte mais íntima de uma pessoa. A pessoa é corpo e alma. Então, eu tocar o seu corpo é uma coisa, mas eu tocar a sua alma é uma coisa em um outro nível, em um outro nível de excelência. E Deus consegue isso, Então, quando eu falo de você e falo da sua alma, eu estou falando na sua essência total, tá bom? Então, assim, para a primeira aula, espero que vocês tenham apreciado aí. Eu estou me encontrando agora também, Estou me encontrando agora e espero que vocês tenham tolerância aí nessa caminhada. Conforme a coisa for se desdobrando, a gente vai tomando um pouco mais de desenvoltura,
né? No próximo domingo vai estar disponível já a segunda aula. Nós vamos continuar nessa discussão e vamos depois fazer... depois nós vamos fazer abrir novos caminhos de discussão, né? Novos caminhos para a gente poder ir trilhando essa catequese, tá bom? Como vocês viram, eu pulei vários artigos do catecismo, né? Mas é possível que a gente volte a eles. Então eu vou fazer, como eu falei, uma catequese bem autoral, né? Ou seja, eu vou seguir o caminho que eu acho lógico, né? Sem seguir aquela coisa de cartilha, né? Vai a primeira lição, segunda lição, terceira lição. Então a gente vai falando aí. Falamos da criação e falamos da criação do homem. Na próxima aula, certamente vamos falar o quê? Do pecado e dos seus efeitos no mundo, né? E aí a gente vai abrir várias vertentes para discutir a respeito da nossa fé, né? Então, gostaria de agradecer quem acompanhou até aqui. Não esqueça de dar o like no vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos, né? E comente também, faça os comentários e nos ajude a fazer essa caminhada. Então, vamos agradecer aí a Deus por essa oportunidade e domingo que vem a gente volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até domingo.